Olá meu amigo, olá minha amiga, e aí? Aqui é o Rei Li e vamos com tudo no nosso projeto de leitura da Constituição, hoje a partir do artigo 61, vamos falar das leis, vamos lá? Então, no artigo 61 diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Aqui eu marquei e fiz um flashcard para me perguntar e para me cobrar e para eu conseguir memorizar justamente quem é que pode ter iniciativa de leis complementares e leis ordinárias em geral. Então aqui a gente tem algumas autoridades e pessoas. Qualquer membro ou comissão da Câmara ou do Senado, Presidente da República, claro, Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe, os tribunais superiores, STJ, TST, TSE, o Procurador-Geral da República, o PGR, e os cidadãos. Cidadãos, precisa ter título de eleitor. Então essas 6 pessoas, esses 6 grupos, pessoas, autoridades, órgãos, podem ter a iniciativa de leis. Então é importante a gente memorizar isso aqui. Quem tem iniciativa de lei complementar ou lei ordinária em geral. E dentro dos tipos de iniciativa, essa é justamente a chamada iniciativa geral de leis. A gente tem também a iniciativa concorrente, que é aquela em que uma ou outra pessoa pode entrar com iniciativa, por exemplo, lei complementar do Ministério Público, iniciativa concorrente do PGR e do Presidente da República. Tem também a iniciativa privativa, que a gente vai ver aqui, por exemplo, a iniciativa do chefe do Poder Executivo, aqui no parágrafo 1º, a gente vai ver. Tem também a iniciativa popular, quando é que o povo pode ter iniciativa de lei, está lá no parágrafo 2º, a gente vai ver. E a gente tem também, pela doutrina, a chamada iniciativa conjunta, em que 2 autoridades ou órgãos teriam que ingressar juntamente com aquele projeto de lei. Não existe mais, mas a doutrina também apresenta esse tipo de iniciativa. Então, as espécies de iniciativa são iniciativa geral, concorrente, privativa, popular e conjunta. Beleza? Então vamos dar uma olhada em uma das possibilidades de iniciativa privativa. Uma delas, porque a gente também tem iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente estudar o STF, a gente vai ver iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Então a gente vai ver aqui a do chefe do Poder Executivo, Presidente da República. Observar aqui que, apesar de o parágrafo 1º falar iniciativa privativa do Presidente da República, isso aqui deve ser observado por simetria pelos governadores e pelos prefeitos, tá bom? Beleza? Então, observem isso aqui. Se a gente estiver falando de iniciativa do governador lá no estado, iniciativa do prefeito lá no município, tem que observar isso aqui também. Inciso 1. Fixem ou modifiquem os efetivos de Forças Armadas. Então, para modificar ou fixar efetivo da Força Armada, Presidente da República. Disponham sobre, inciso 2. A. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. Para criar cargos, funções e empregos, para aumentar a remuneração desses servidores ou empregados públicos, só por iniciativa do Presidente da República. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Território. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Então, lembre isso aqui é importante. Tratar de regime jurídico de servidor público tem que ser iniciativa do Presidente da República, na União, governador, no Estado, prefeito, no município. Isso aqui dá pano para manga. Toda hora tem alguma lei de iniciativa de parlamentar querendo modificar regime jurídico, de servidor público, esse tipo de coisa. E isso aqui dá problema. A linha D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A linha E. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. O que diz o artigo 84, inciso 6? São os chamados decretos autônomos. Quando é que o Presidente da República pode emitir decretos autônomos? Decretos que não precisam de lei, eles regulamentam diretamente a Constituição. Então a gente vai ver lá no 84, inciso 6. Então, para criação e extinção de ministérios e órgãos, para criar ministério, para extinguir ministério e órgão, precisa de iniciativa privativa do Presidente da República.
A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então aqui precisamos ler com calma, precisamos observar com calma os detalhes desse parágrafo, porque isso aqui é cobrado em prova objetiva. Eles mudam um detalhezinho desse e a assertiva está errada. Vamos lá. Iniciativa popular. O que precisa para o povo apresentar um projeto de lei? Inicialmente, tem que ser apresentado na Câmara, não é no Senado. A casa iniciadora dos projetos de lei de iniciativa popular é a Câmara dos Deputados. Em regra, vocês vão ver que é a Câmara dos Deputados a casa iniciadora, onde se iniciam os debates e votações de todos os projetos. Alguns projetos específicos iniciam no Senado. Por exemplo, projeto apresentado por membro do Senado Federal, pela mesa, por comissão do Senado Federal. Começa no Senado, mas em regra, vai começar na Câmara. Se a Câmara é a casa iniciadora, o Senado vai ser a casa revisora. Começa na Câmara, depois vai para o Senado e ele revisa aquele projeto. Se o Senado é a casa iniciadora, é a Câmara a casa revisora. Então, do Senado vai para a Câmara, depois que a Câmara aprovar, vai para o presidente da República. Então, o fluxo é esse. Uma casa é iniciadora e outra casa é revisora. Em regra, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Na iniciativa popular é assim. O projeto de lei tem que ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Então, pega todos os eleitores do Brasil, 1% tem que assinar, tem que subscrever, tem que assinar que está autorizando e está de acordo com aquele projeto de lei. 1%. Esse 1% tem que estar distribuído, pelo menos, por 5 estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, além desse 1% do eleitorado nacional, desses 5 estados, pelo menos, tem que estar pelo menos 0,3%, 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, tem 2 quórums aí, né? 0,3% dos eleitores de cada um dos estados e 1% dos eleitores do eleitorado nacional, todos os eleitores do Brasil. Eu coloquei aqui, a título de curiosidade também, quais foram os projetos de lei que já tiveram iniciativa popular no Brasil. Alguns tiveram iniciativa popular, mas, como o projeto da ficha limpa, ele tinha algum vício ali, alguma discussão, se estava respeitando 1% do eleitorado nacional, e um parlamentar pegou e disse, não importa, eu vou apresentar esse projeto como se fosse meu. Pegou o projeto, igualzinho, apresentou lá, tranquilo. Ele começou com a iniciativa popular, mas foi apresentado por um parlamentar, que adotou aquele projeto. Mas todos esses projetos aqui, começaram com a iniciativa popular, recolhendo assinaturas nas ruas, tentando alcançar 1% do eleitorado nacional, 5 estados, 0,3% em cada um deles. Foram esses projetos aqui, a Lei 8930 de 94, Projeto Glória Pérez, a Lei 9840 de 99, Captação de Sufrágio, a Lei 11.124 de 2005, Fundo Nacional para a Moradia Popular, e a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. Esses 4 projetos, essas 4 leis, na verdade, já são leis aprovadas, tiveram início lá na iniciativa popular. Isso aqui é importante para a gente saber, como curiosidade, se alguma prova algum dia cobrar isso aqui, a gente já sabe, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente continua o nosso projeto com o artigo 62 da Constituição. Vamos falar das famosas medidas provisórias. E eu deixo você com esse vídeo aqui do lado e te vejo lá, hein?